Hoje eu quero falar sobre a apostasia, o que tem acontecido em muitas igrejas, um esvaziamento em massa das igrejas. A palavra apostasia quer dizer abandonar, negar, é abandonar a fé que você tinha antes. E nesses últimos dias nós estamos vendo que era o momento que as pessoas mais se aproximar de Deus, devido ao caos que está acontecendo no planeta, e muitas delas estão vivendo uma vida dissoluta. Muitas não estão mais preocupadas em buscar a Deus. Muitas delas estão preocupadas com o momento. E a apostasia nada mais é do que negar, abandonar o que você mantinha anteriormente. E a Bíblia, ela vem falando sobre isso. Hoje mesmo eu vi um vídeo, não consegui baixar, de um pastor que se afastou da presença de Deus, e ele não só largou o ministério, como largou a igreja e largou Jesus. Isso tem acontecido muito nos últimos dias. Nós estamos vendo pessoas que, ora, tinham uma intimidade com Deus, conhecedores da palavra, mas que infelizmente com esse esfriamento global, porque a Bíblia mesmo diz sobre isso, que chegaria um tempo em que o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, esse pastor não somente deixou o ministério, mas ele se voltou contra tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito a Deus. E nós estamos vendo que pessoas estão largando as suas origens e voltando para o mundo. Isso nada mais é que uma apostasia, ou seja, a pessoa não somente abandona a fé, mas também ela deixa de lutar e começa a lutar contra a fé que um dia ela teve, que um dia ela lutou. E isso tem sido profetizado já há muitos anos, ou seja, está na Bíblia isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 1. Isso foi profetizado sobre um dos sinais do fim dos tempos. Um dos sinais que nós estamos chegando ao fim dos tempos. É claro que muitas coisas ainda irão acontecer, mas essa apostasia que nós estamos vendo, ela nos mostra que é um dos sinais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito Santo, o Espírito expressamente diz, ele diz o que, pessoal? Que nos últimos tempos apostatarão alguns de que, pessoal? Da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de que, pessoal? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Repare que o anticristo, eu acredito que a qualquer momento ele vai se apresentar para nós. Eu acredito que esse anticristo já até está na terra. Hoje eu recebi um vídeo, não sei se é verídico, mas foi um pastor que me mandou. Se vocês depois quiserem, eu vou enviar para vocês, sobre um tratado que a ONU fez agora. A ONU decidindo, e esse tratado, ela proíbe a pregação do Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho não cura, ele salva. Não cura só a dor, mas salva a alma. E no momento desse, de tantas situações acontecendo, pandemias, guerras, estamos vendo aí alagamentos, enchentes, tormentas que estão acontecendo no planeta, queridos.
Deixar de falar da palavra de Deus nada mais é do que uma apostasia, porque nós sabemos que o anticristo, ele vai se apresentar como se fosse o Salvador, um homem da paz. Nós sabemos que é um homem do engano, e ele vai se apresentar para enganar as nações, para enganar durante 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio, no total de 7 anos, ele vai passar essa sensação. Ele vai trazer depois de 7 anos um caos à terra. E nós só vamos conseguir identificar essas coisas se nós estivermos firmes na presença de Deus. O próprio Senhor Jesus, uma certa vez, diz: olha, eis que a vós é chegado o reino, o mistério do reino de Deus. Nós sabemos que as coisas de Deus é um mistério, irmãos. Muitas pessoas passam lá fora, olha para cá, não entende. Só entende quem está dentro, quem se envolve. Mas saiba que antes do anticristo ele se manifestar, nós sabemos que a Bíblia, ela dá vários sinais de situações. Antes vai ter o período da apostasia, porque o que é apostasia? É o grande abandono da fé, ou seja, uma rebelião daqueles que um dia foram da fé, da irmandade, mas que hoje estão lutando contra a fé. Hoje você entra na internet, você liga os canais de televisão, o que mais se fala é em desgraça. O que mais se fala hoje é sobre coisas que não vão edificar. Os jornais estão bombardeando de coisas que o diabo tem feito. Só que muitos estão desapercebidos. Ou seja, é como se Lúcifer reproduzisse o que ele fez lá no passado hoje, porque no passado ele conseguiu, como anjo, chegar no meio dos anjos de luz e fazer uma rebelião, dizer: olha, vem cá, eu vou subir acima das estrelas, acima do trono dele, ó. Só que o Lúcifer esqueceu naquela época que Deus era o quê? Onisciente. Deus sabe tudo antes de acontecer. Mas hoje não está diferente, porque hoje o diabo tem entronizado no meio da raça humana de outras formas. É internet, é WhatsApp, é Messenger, é tantas coisas que a gente tem acesso, irmãos. E a pior coisa que tem é o chamado fake news. Vamos falar da vacina, só um rapidinho aqui, nada contra a vacina. Cada um acredita no que quer, pensa no que quer. Mas muitas pessoas chegaram a falar que a vacina não ia resolver. Alguns falam: vai resolver. E aí tomamos 2 doses, agora tem a terceira, tem até a 4ª dose. E a gente está reparando aí que quem está vacinado, né, está pegando Covid e não está sendo entubado. Só que existe um monte de gente que não foram vacinados. Tem gente que até falsificou o cartão de vacina. Recentemente, nós estamos vendo aí que não é só aqui na nossa cidade, não. Em todo o planeta está aumentando. E o Covid, gente, nós sabemos que é uma doença. Por mais que eu tenha fé, você tenha fé, talvez tenha pessoas que já teve. Eu tive Covid, fiquei 28 dias em casa. Os 4 dias que foram mais difíceis da minha vida, eu não conseguia levantar da cama. E se não fosse a minha querida esposa, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas naquele leito Deus falou comigo. Mas não é por isso que eu já tive que eu não vou me precaver. Com certeza nós temos que nos precaver, temos que nos cuidar. Não que esteja matando tanto, mas a doença está aí. Não é que ela está só agora, porque certamente houve o que, gente? Um abuso da sociedade em esquecer o distanciamento, a máscara, o álcool gel. As pessoas deixaram de lado as orientações, e aí estão lançando na mídia vários fake news.
Mas o fake news que eu quero falar aqui hoje é sobre a vinda de Jesus. O fake news que eu quero falar não é do Covid, não. O fake news hoje é sobre a vinda de Jesus, porque já passaram 2000 anos e ele não veio, irmãos. Existe uma profecia em Apocalipse, no capítulo 2, fala, quer ver? Olha para nós, por favor, aqui no telão. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 mesmo. Aqui diz que Deus escreve ao anjo da igreja, e ele diz: olha, eis que tem na sua destra 7 estrelas que andam no meio de 7 castiçais de ouro. E aqui no Apocalipse, capítulo de número 2, capítulo 1, versículo 2 em diante, ele vai falar sobre o Lúcifer, porque o Lúcifer, gente, era o nome de um anjo. Lúcifer era um anjo, é o nome que Deus deu para ele. Mas quando ele se rebelou, quando ele o que, gente? Desobedeceu, Deus expulsou ele do céu, e ele recebeu o nome de diabo e Satanás. Alguns pregam que o diabo está preso, mas está solto. Está mais solto que muitas pessoas aí. Porque se estivesse preso, a gente não via tanta coisa acontecer. E isso aqui, nós estamos vendo que aquela rebelião que teve, está tendo até hoje, mas de uma forma diferente. Nós estamos vivendo um momento da tecnologia. Estamos vivendo um momento agora que tudo é muito rápido, e muitas pessoas estão esquecendo que o mais importante de tudo isso é a sua salvação. Muito mais importante que enriquecer, ter bens, é a sua salvação. Entenda que a terra agora estão produzindo coisas que estão levando essas pessoas a ficarem apóstatas, ou seja, descrentes na fé. E a primeira coisa que eu tenho que aprender, gente, que essa apostasia é uma profecia, ou seja, isso foi dito, diga amém. Algumas pessoas, quando vê pessoas se afastarem da igreja, normalmente elas dizem: caiu porque caiu na fé, caiu porque se chateou. Mas hoje tem pastores caídos, irmãos, tem bispo caído, pessoas que pregavam a palavra com o amor, hoje você está vendo na rua aí, no meio do mundo. Isso são os sinais. Pessoas que escandalizaram. Mas como é que pode? Isso está na Bíblia. É por isso que alguns acham que algumas pessoas estão longe da igreja porque ninguém deu atenção. Não, a Bíblia mesmo diz: o avisado vê o mal mas o tolo vai e sofre. Jesus disse, irmãos, que no final dos tempos isso ia acontecer. Esse sinal aqui, ele tem trazido, ele vem combinado com muitos outros sinais da vinda de Cristo. Nós estamos sabendo que a vinda de Cristo está muito mais próxima, e é bem provável que nesse momento agora, em algum lugar, em algum planeta, em algum país aí, o anticristo esteja lá já tramando o que vai ser feito, e nós estamos aqui, ele está articulando o que vai acontecer. Por isso que em 2 Tessalonicenses, se você puder abrir a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, só você voltar um pouquinho a sua Bíblia, uma folha antes, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, aqui Paulo vai falar com a gente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda de quem, pessoal? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com quem? Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse o quê? Perto. Então entenda, irmãos, que Paulo aqui ele está falando com quem? Está falando com a igreja.
Paulo está dizendo: olha, eu estou rogando para vocês, eu estou pedindo, eu estou insistindo com vocês de que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, gente, nós vamos nos reunir com Ele. Vai haver o que, pessoal? Uma reunião com Ele, diga graças a Deus. Agora você tem que tomar muito cuidado, para que você não venha a ser enganado, como diz aqui no versículo 2: não vos movai facilmente no vosso entendimento. Ou seja, não é qualquer palavra que vai tirar você da presença de Deus, não é qualquer fake news, não é qualquer prazerzinho que vai afastar você de Deus. Paulo está dizendo: não deixa que essas coisas pequenas venham afastar. Ele diz aqui mais no versículo 2 ainda: nem vos perturbeis, quer por espírito, ou quer por palavra, ou quer por epístola, ou seja, por carta. Porque naquela época, gente, naquela época não tinha o que tem hoje, WhatsApp, Facebook. Se fosse um dia de hoje, Paulo ia dizer: olha, não se engane, não se desespere, não dê facilmente, não turbe o vosso coração por causa de uma palavra no WhatsApp, por causa de uma ameaça no Facebook, ou por causa de uma palavra de alguém que mandou para você, porque isso já estava escrito que ia acontecer, irmãos. Não sejam ingênuos. Estamos vivendo um momento de mentira, irmãos, que tudo que se fala hoje é prazeres, a evolução dos prazeres hoje. Ontem estava vendo de uma mulher que se casou com um boneco, uma mulher que se casou com um boneco, de papel ainda. Ela mora lá no Nordeste e ia ter uma festa, e ela não tinha namorado. Ela mandou a mãe dela fazer um boneco para ela. E a mãe dela fez um boneco tipo um espantalho. Ela vestiu a roupa nele, e lá ela queria ir na festa para dançar forró. E lá ela dançou com o boneco, e dali ela se apaixonou pelo boneco. E aí, queridos, eles fizeram o casamento dela no papel com o boneco. Teve festa. Então, olha onde nós estamos chegando. Está na internet isso. Isso tudo está acontecendo para mostrar para mim e para você que é o fim. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas jamais o quê? Mas a palavra do homem está passando, gente. Hoje as pessoas prometem para você em pé, depois nem sentada elas garantem. Na época do meu pai, a palavra de um homem valia muito. Eu ia numa venda comprar, eu dizia assim: meu pai mandou vir pegar aqui isso. Quem que é seu pai? É o seu Laércio. O que você quer? Eu vou anotar aqui. Ele sabia que no final do mês meu pai ia pagar o caderninho dele. Hoje as pessoas usam cheque, duplicata, promissória, usam cartão, usam tanta coisa. Mas a palavra do homem hoje caiu descrédito. Então eu venho falar para vocês de um que não mentiu e nunca vai mentir. É impossível que Deus minta. Ele é o Pai da verdade. Deus enviou o seu único filho, Jesus, diga amém, para que ele morresse em meu e seu lugar, para que nós tivéssemos vida. Tudo isso que o diabo está fazendo, gente, acorda, é por causa da tua alma. O diabo não está preocupado com nada, porque esse mundo é dele. A Bíblia mesmo diz que após ser batizado, o Espírito Santo levou Jesus para ser provado. E ali no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites e teve o quê? Fome. E o diabo sabe que aonde está a nossa fome, ali é a nossa fraqueza. O diabo sempre vem no momento da sua fome. Na fome de Jesus, ele chegou para Jesus e disse: olha, Jesus, está escrito, diga para essas pedras se transformem em... Jesus lhe disse: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de quê? Mas de toda a palavra. Você acha que o diabo desistiu de Jesus? Se tu és filho de Deus, pula. Ele sabia que Jesus era filho de Deus.
E quantas pessoas hoje, irmãos, chegam para você para botar dúvidas sobre as suas amizades, botar dúvidas sobre o seu casamento. Ah, não, minha filha, se eu fosse você, eu largava esse homem. Ah, eu não aceitaria esse homem fazer isso comigo, não. Ainda bem que não é. Mas sempre vai ter alguém para tentar botar a palavra na tua boca, para induzir você ao erro. Entenda que o diabo não desistiu de Cristo, levou no ponto mais alto e falou assim: olha esse mundão aí, mostrou tudo para ele, os reinos, e disse: olha, isso tudo é meu, eu te dou tudo isso, se você se aprostar e me adorar. O diabo olhou para ele e disse: arrega-te de mim, Satanás. E hoje tem pessoas entregando a alma para ele por causa de coisas, trocando a alma, gente, por causa de momentos. E sabemos que a nossa passagem pela terra é muito curta, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre uma das maiores verdades. Tem gente que acha que se morrer hoje acabou o problema. Não, até pelo contrário, vai aumentar o problema se você não tiver firme com Deus. Abram vossas Bíblias aí para nós finalizarmos em Lucas capítulo 12, versículo 20. Lucas 12, 20. Mateus, Marcos, logo em seguida vem Lucas. Lucas capítulo 12, versículo de número 20. Quem achou, diga graças a Deus. Olha o que diz aqui. Mas Deus lhe disse. Quem disse, irmãos? O que Deus disse? Louco, esta noite te pedirão o quê? A tua alma. E o que tens? Está preparado para quem? E para quem será? Vamos ler de novo? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Olha para mim, irmãos. O maior problema do ser humano é que ele vive achando que ele nunca vai morrer. Você sai nas ruas aí, você nunca vê um jovem preocupado. Uma pessoa só lembra que vai morrer quando está no hospital, quando tem que fazer um exame, quando está passando pelo vale da sombra e da morte. Sim ou não, pessoal? Porque é só Deus curar, ela não quer mais saber. Repare que o maior problema é que ele vive achando que nunca vai morrer. Você não vê pessoas fazendo planos após a morte. Você não vê. Que é isso mesmo? Você não vê. Porque eles não esperam morrer um dia. Porém a morte, gente, a morte é algo real. Tudo bem que o homem não foi feito para isso, mas devido ao pecado, nós fomos destituídos. Então Deus, Ele enviou o Filho dele. Sabe que para você morrer, só precisa de uma coisa: você tem que estar vivo. Porque só quem está vivo que o que, pessoal? Que morre, diga amém. E para morrer, querido, basta chegar a tua hora. Semana passada, eu me lembro um dia, eu estava vindo para o lado de cá, quando eu fiz aquela rotatória ali, ó, debaixo da duta para vir para cá, lá em cima soltou o eixo de uma carreta, e duas rodas veio rodando assim, ó, bum, 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 e graças a Deus, eu estava no quebra-mola, olhando se vinha carro para eu poder ir para lá. E não tinha carro nenhum. E aí eu olhei para cima, o cara segurando o caminhão. Eu falei: meu Deus, se tem um carro ali agora, ninguém sabe a hora nem o dia. Por isso que Jesus disse, irmãos, estejais preparados, irmãos. Nós nos preparamos para tanta coisa, fazemos tantos planos, mas a gente não espera que a morte aconteça, porque a gente não acredita.
dia que você nasceu, o cronômetro começou a rodar. No dia que você nasceu, esse cronômetro foi acionado, e desde então, o tempo está sendo contado. Diga bem. E um dia esse cronômetro vai parar, irmãos. Ninguém veio para ficar eternamente aqui. Vai chegar uma hora que esse cronômetro vai parar. E eu te pergunto, você sabe o dia que vai parar? Você sabe a hora? Você sabe que momento é esse? Até me vem a memória aqui agora de um amigo nosso que nós perdemos ano passado, né, Thaís? O pastor Gleison, o pastor do Tiago, meu cunhado, do pastor Tiago. Ele sentiu uma dorzinha aqui, ó, e foi no hospital. Dorzinha no cóccix, igual eu, fui no hospital. Quando chegou lá para ver a coluna dele, fizeram a radiografia do pulmão, estava tomado de Covid. Entubaram ele, foi para o regional, 3 dias depois morreu. E um homem que tinha plano, gente. Ele fazia um trabalho em Volta Redonda com os moradores de rua. Ele fazia megas trabalhos. Subiu um monte comigo. Chegou a hora dele. Entenda que ninguém sabe o momento que esse cronômetro vai parar. E eu queria muito, gente, que a morte fosse tipo assim: eu dormisse agora e eu esquecesse tudo que aconteceu. Só que não é assim. Pense bem. Quem gosta de dormir aqui, gente? É bom ou não é bom dormir? Mas nem sempre quando você vai dormir os problemas somem. Tem gente que tem pesadelo, tem ou não tem? Tem gente que quando fala assim, eu não quero nem fechar os olhos, porque eu fecho os olhos, o problema aumenta. Entenda que eu queria muito que essa morte fosse um esquecimento, onde você dormisse e os problemas desaparecessem. É como se eu entrasse num sono profundo, mas não é assim. Seria ótimo, né? Só que a realidade é outra. A realidade é outra por quê? Porque a vida não termina quando você morre. Por isso, querido, que Jesus, Ele preza pela sua alma. Entenda uma coisa: quando ele sai para a rua e a gente fica tomando tapa na cara, aí o pessoal fala: pô, você está insistindo, bispo, com essa pessoa, isso não vale nada, isso... Eu estou insistindo por causa da alma dele, porque alma vale muito mais do que coisas. Eu até me lembro de um garotinho que tem um período do ano que a onda, a maré começa a jogar um monte de tartaruga assim para fora d'água, e era tanta tartaruga, o menininho ia lá e jogava uma tartaruga. Aí quando ele jogava uma, vinha 30, e aí passou uma pessoa perto dele e falou assim: ô, seu bobo, está perdendo tempo jogando essas tartarugas para lá? Você joga lá, a onda joga para cá. Ele olhou para aquele senhor e disse: olha só, para essa aqui eu fiz a diferença. Para essa aqui eu fiz a diferença. Será que nós temos feito a diferença na vida das pessoas? Será que eu estou preparado para ir para os céus, irmãos? Porque vai ter o trono branco. Quando você se deparar com Deus, Ele perguntar para você: mostre-me as tuas obras. Será que eu vou ter obra? Porque a fé sem obras é morta. Tem pessoas que têm fé de fazer tanta coisa, mas não faz nada para tirar uma alma do inferno, para trazer uma pessoa para a igreja, para levar para uma festa, para levar para um ribeirão é muito fácil. Mas para a igreja, será que eu tenho me esforçado para trazer alguém para que Deus possa tocar nele? Porque, irmão, quem faz a obra não é o pastor, não é o bispo, quem faz a obra é Deus. Mas Deus, Ele espera que eu e você traga essa pessoa. E como é que eu vou trazer? Quando eu chego para essa pessoa e eu mostro uma mudança de vida, quando eu mostro para ele, querido, que Deus mudou a minha vida e pode mudar dele. Entenda que isso seria muito legal, mas a realidade que nós vemos hoje é diferente, porque a morte nada mais é que uma separação de uma trindade humana. Ou seja, a separação da trindade humana. O corpo, gente, da onde veio o corpo? Vocês sabem de onde veio o corpo? O corpo veio da onde?
Diga amém. Se o corpo veio do pó, ele vai voltar para onde? O espírito veio da onde? Diga de Deus. Se o espírito veio de Deus, vai voltar para onde? Mas e a alma? De onde veio a alma? A alma, gente, é quem você é. É o sentimento. A alma é que tem dor. O espírito não sente dor, mas a alma sente. A alma é que tem sentimento, que tem emoções. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus. Mas e a alma? Esse é o maior problema. Para onde vai a alma? Quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó. Aí Deus vai tirar o espírito, que foi Deus que colocou o espírito na pessoa. Como é que ele colocou? Vocês lembram como foi feito o primeiro homem? Deus pegou o pó da terra e fez um boneco, não foi isso, gente? E aí aquele boneco estava ali. Então Deus vai soprar sobre ele o quê? O espírito de vida. Então quando Deus sopra o espírito de vida sobre aquele boneco, o espírito, né, ele vai e entra dentro daquele barro e faz se tornar um ser vivo. Ou seja, a junção do Espírito de Deus com o barro gerou a alma, que é o sentimento, que é as emoções. Ou seja, se Deus ele sopra sobre o barro e gera a alma, quando a pessoa morre, que Deus tira o espírito e o corpo volta para a terra, para onde vai a alma? Essa pergunta nessa noite. A alma, ela não tem como ela ficar no corpo, porque o que mantém o corpo vivo é o que, gente? É o espírito. Quem está me entendendo? Corpo, alma e espírito. Amém? O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma? Então é isso que eu quero chegar. Louco, essa noite te pedirão o quê? A tua alma. E o que tens? Ei, querido, a Bíblia está recheada de orientações. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então entenda que a alma, ela não tem mais condições de ficar no corpo, porque Deus tirou o espírito. O corpo ele fica inerte, ele vira pó. Ou seja, quando Deus tira o sopro dele, a alma ela não tem mais condições de ficar no corpo. E aí é a razão pela qual nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você que a sua alma é a coisa mais preciosa que tem para Ele. Mas o maior problema, gente, é o que as pessoas estão fazendo com a alma. Ou seja, a alma é tão preciosa que Deus enviou o seu único filho, Jesus, para que ele morresse, para que nos desse vida, de maneira que nós não iremos perecer nessa terra. Jesus morreu, mas as pessoas elas estão trocando a alma dela por nada. Ou seja, está trocando a alma dela por um prazer, por um momento. Quantas pessoas estão trocando a alma por uma fama? Se você me der a tua alma, você vai ser famoso. Se você me der a tua alma, o diabo fala assim. Eu estou falando para vocês que eu sei que eu estou falando. Da onde eu vim. É assim, gente. Pessoas trocando a alma. Nós ouvimos aí há pouco tempo agora uma mulher dizer, né, que ela está disposta a entregar a alma dela para o diabo, para ela voltar a ser presidente do Brasil. Se foi ela que disse ou não, mas está lá. Queridos, as pessoas estão trocando a alma por nada, por fama, por dinheiro, por momentos. E eu pergunto para você nessa noite, onde você está
investir na tua alma, porque o diabo está investindo pesado na TV. Hoje não tem mais censura. Hoje uma criança pega um celular e ela tem acesso a tudo. Hoje com o Google, a pessoa consegue até fazer uma cirurgia. A pessoa olha ali e fala: nossa, meu Deus, ali mostra tudo. Você digita lá o que é cateterismo, o que é ponte de safena, o que é essa cirurgia, tem tudo ali. Como é que faz isso, como é que faz aquilo? Eu, quando era menor, eu fiz Senai, eu me formei em mecânico polivalente, mas tudo consegui trabalhar numa empresa de mecânico. E aí uma vez eu montei uma serralheria em casa, eu queria fazer janela, porta, grade, portão. E aí eu ia para a porta daquelas pessoas, irmão Sérgio, ficava olhando aqueles portão assim, imaginando como é que eu vou fazer esse círculo, como é que eu vou fazer isso. E eu gastava mais tempo pensando como é que ia fazer do que o tempo que eu gastava para fazer as coisas. E as pessoas não davam censura, então eu era um cara lerdo, um lésima. Hoje você entra na internet, tem curso de serralheria, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer um bar, como fazer isso. Irmãos, ensina tudo, até o arroz, que muitas mulheres não sabem fazer. Lá ensina a fazer o arroz. É claro que fazer é fácil, difícil é botar o tempero, né, Paulo? Porque cada um tem um tempero, cada um tem um jeitinho. Hoje com essa tecnologia ajudou muito. Mas por outro lado, os fake news têm roubado das pessoas a oportunidade de salvarem a sua alma. Porque a Bíblia diz: aonde está o teu coração, aí está o quê? O seu tesouro. E as pessoas têm tido muito mais tempo para outras coisas do que para Deus. Se eu perguntar aqui, quem falou com Deus hoje? Quem hoje tirou um tempinho para conversar com Deus? Aí se eu perguntar, quem conversou com seu amigo hoje? Hoje eu conversei 1 hora com meu amigo, 2 horas já fiquei no WhatsApp, 3 horas no Facebook, e hoje eu conversei pra caramba, hoje eu fui no futebol, hoje eu conversei com todo mundo. Mas e com Deus? Com Deus eu não tive tempo não. Por isso, irmãos, que Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você, que tudo que não soma, tem que sumir da tua vida. Diga, ou soma, ou some. Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 43, como eu disse para vocês, o diabo ele está investindo pesado na tecnologia, internet, boates, casas, raves. Ele está investindo pesado. Mas Deus não está dormindo não. Vocês lembram ano passado, ano retrasado, como é que foi o carnaval? O que eles brincavam no carnaval? O diabo pisando em... Irmãos, Deus não se deixa zombar. E desde que pisaram em Cristo, não tem mais carnaval. Deus não se deixa escarnecer. Isso é um sinal que é hora de se preparar. Te prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Entenda que em Marcos capítulo 4, versículo de número 43, Jesus vai orientar a gente o que eu tenho que fazer para eu não perder a minha salvação, para minha alma não ir para o inferno. É Marcos, então é 41, coloquei. É Marcos mesmo? Deixa eu ver aqui na minha. Marcos eu errei o versículo aqui, pessoal, mas eu sei qual é o versículo, amém? A Bíblia diz, irmãos, que se o seu braço pecar, tu deve cortar ele. Se o teu braço pecar, corta ele.
Se o teu olho pecar, arranca ele. Porque é melhor você entrar no céu com o olho só. É melhor você entrar no céu com uma perna só do que você entrar com os dois no inferno. Eu não sei o que faz você pecar hoje. Eu não sei o que está afastando você da presença de Deus hoje. Mas hoje Deus manda você cortar. Corta relacionamento. Procura ver com quem tu está andando. Se essa pessoa está te trazendo para a presença de Deus ou se está se afastando. Entenda que é Mateus 5,29. Mateus 5,29 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, faça o que, pessoal? Arranca-o, tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado aonde? Se a tua mão direita te escandalizar, versículo 30, corta ela e atira ela para bem longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado aonde? Então, irmãos, se alguma coisa tem te feito você pecar, corta. Porque no inferno, irmãos, lá o bicho não morre. No inferno é ranger de dente. No inferno o fogo não se apaga. O inferno, gente, o fogo é eterno, ou seja, quem for para o inferno vai ser queimado eternamente. Mas queimado por quê? Queimado por aquilo que está roubando a tua salvação. E eu te pergunto, qual tem sido a sua maior preocupação hoje? Você está preocupado em terminar a tua casa? Em comprar o teu carro do ano? Está preocupado em como é que vai ser a tua empresa? Mas e a tua salvação? Vocês estão de parabéns. Irmã Ana, irmão Raimundo, mais de parabéns ainda, porque eles vieram lá do Calten Club a pé. O irmão Raimundo não pode tomar chuva, porque fez cirurgia no coração agora recente. Botou o relógio, marca-passo, não é isso? Mas a chuva não foi suficiente para impedir de vir na igreja hoje. Mas ele esteve lá na cirurgia. Ele esteve lá no hospital. E ele sabia que o hospital tinha Covid, o corpo dele podia ter uma rejeição, mas ele tinha uma palavra de ânimo: vá nessa tua força, homem valente, eu te ajudo, eu te sustento. A Ana chegou aqui um dia desesperada. Vou falar, eu levei na sala ali, chamei a atenção dela, mas não foi atenção assim de brigar não. Falei: irmã, o Deus que tu serve é vivo ou é morto? E se ele te prometeu, tu está chorando por quê? Mas bispo, ele está lá há muitos dias. Eu falei: filha, Deus está trabalhando no Raimundo. Enquanto ele estiver naquele hospital lá, Deus está cuidando dele, porque se tiver um problema, ele está ali. Agora, se ele vem para casa e há uma rejeição em casa, irmão Raimundo, até conseguir uma ambulância para levar de volta lá para Volta Redonda, Barra Mansa, né? E hoje o senhor está aqui. Andou mais de 3 quilômetros a pé para chegar aqui hoje, mais desculpa. Júlio veio lá de Resende. Seu Sérgio veio lá do Casal Garcia, como é que chama lá? Tiaguinho veio lá. Eu vim lá, a Lúcia fica aqui do lado, só. Mas nós estamos aqui, gente. A gente veio mostrar para Deus: Senhor, nós não queremos perder a nossa salvação. Há tempo para todo propósito. Mas eu não posso trocar o tempo de Deus por nada. Diga amém, irmãos. É isso que agrada a Deus.
você botar Ele em primeiro plano. Eu queria convidar você nessa noite para a gente fazer uma oração, irmãos, para Deus cortar, desligar, de maneira que tudo aquilo que não soma na nossa vida venha sumir nessa noite. Porque, querido, nós sabemos que a árvore, quando dá frutos, Deus manda podar ela. Manda ou não manda? Você vai e poda ela. E se ela mesmo assim não der fruto, Ele manda arrancar. E nós sabemos que nesse momento agora está difícil de podar as pessoas. Muitas pessoas são conhecedoras. É tão triste que hoje a nossa nação, a maior parte é evangélica. A maior parte da nação brasileira é evangélica hoje. E exatamente nesse maior momento que a maior parte é evangélica, todas as igrejas estão ficando vazias. Não é só aqui não, porque esse momento agora é a hora da separação. Desculpa aí, tá, gente? É a separação. Deus está provando. E eu quero que você não saia, que você fique firme, porque vai chegar uma hora que vai dizer assim: quem é, quem não é, não se mistura. Quem é, quem não é, não se mistura. Porque vai ter pessoas que vai chegar para você para tentar roubar a tua intimidade com Deus, através da internet, dos meios de comunicação. Isso que eu sempre digo: entrou na igreja, desliga o celular. Uma vez eu estava aqui na igreja, o telefone da irmã tocou. Tá ligando lá de cá. Eu falei: irmã, desliga. Que isso, bispo? Eu falei: irmã, desliga. Se a senhora olhar para o celular e for lá, Deus não vai poder fazer nada. Mas se a senhora desligar e confiar, Deus vai lá e vai tratar. Diga amém. Amém. O diabo não quer que a senhora ouve a palavra. Coloca Deus em primeiro plano. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Diga amém. Fique de pé, por favor. Eu quero te perguntar nessa noite: qual tem sido a sua maior preocupação hoje? É a tua casa? É o teu carro? É a tua empresa? Qual tem sido a sua maior preocupação hoje? Tem pessoas que estão preocupadas com tudo, mas não tem se preocupado com a tua alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. A gente teve notícia de uma irmãzinha que morreu ali, né, irmã Sônia? O filho dela todo dia passava aqui na frente e falava comigo: oi, bispo. Ele morreu, infartou. Passou, acho que quinta, sexta, sábado. Hoje a mãe dele morreu. Será que eles morreram em Cristo? E essa é a minha maior preocupação hoje. A gente fica falando para o outro assim: olha, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí, diga para ela: eu te amo. A gente fica falando isso. Liga para aquela pessoa, perdoa ela. É claro que tem que perdoar, mas muito mais importante que fazer essas coisas, irmão, é você se preocupar com a tua alma. O teu corpo vai voltar para a terra, o teu espírito vai voltar para Deus, e a tua alma? A alma vale muito mais do que coisas. Então hoje, eu queria que você fizesse essa oração. Você vai pedir para Deus fazer um raio-x na sua vida. E se identificar alguma coisa que está afastando você dele, que Deus te mostre. E quando Deus te mostrar o que está te afastando dele, você vai rejeitar essa coisa. Você vai mandar sair. Talvez é um vício. Às vezes a pessoa já está na igreja, mas tem um vício ainda. De repente é uma mentira. De repente ainda está envolvida com uma coisa errada. De repente ainda tem uma amante. De repente a pessoa ainda não tem se arrependido. Bispo, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, aceitar Jesus. Segunda, se batizar.
Porque a Bíblia diz, né, que eu tenho que crer nele. Quem não crê em Jesus não se batiza. Porque a Bíblia diz, quem crer, primeira coisa é crer. E batizado for, será o que, pessoal? E hoje tem muitas pessoas que não estão preocupadas com o batismo, porque não crê. Aceitar Jesus é confessar Ele. Jesus disse, aquele que me confessar aqui diante dos homens, está lá em Mateus 10, eu o confessarei diante do meu Pai. Irmãos, crente todo mundo é, até o diabo crê. Nós temos que ser cristãos. Andar, falar, agir, se comportar como Jesus se comportou. Você acha que é fácil? Jesus deixou um monte de dica lá. Jesus disse, se alguém te der um tapa na cara, oferece a outro. Tem que estar na igreja, irmão. Eu, pastor, uma pessoa que dá um tapa na cara, eu rodo o baiano, eu vou no peito dele. Mas o tapa na cara, gente, não é aquele tapa assim, não. Às vezes é uma ingratidão. Às vezes a pessoa decepciona você. Às vezes a pessoa te magoa. Nós temos que entender que quem tem o Espírito Santo de Deus suporta. Lá em 1 Coríntios fala sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 diz, fala sobre o amor. Se você pode ter o amor, irmão, mas se você não tiver o amor verdadeiro, genuíno, para suportar, para entender, para se colocar no lugar daquela pessoa, esquece. Porque os frutos do Espírito Santo são 9. E o primeiro fruto é o amor. Quem tem o Espírito Santo tem que buscar o amor de Deus. Doa a quem doer. Ah, mas eu odeio aquele homem, eu odeio aquela mulher. Eu atravesso a rua, porque nem ouvi falar desse nome, mas tem que amar. Porque Jesus amou primeiro. Coloca a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu não quero mais